Olá pessoal, eu sou o professor Michel, editor do blog História Digital, e na aula de hoje você vai entender o que foi o ataque a Pearl Harbor. Por que eu estou fazendo essa videoaula neste momento? Porque agora em 2016, o ataque a Pearl Harbor vai fazer 75 anos, então se torna uma data importante em termos de fato histórico, o que faz com que possivelmente este fato venha a ser aí cobrado em vestibulares, concursos, etc. Então é bom a gente ficar ligado e compreender o contexto que aconteceu esse ataque. Tá certo? Então o que eu quero fazer? Primeiro eu vou falar do conceito, o que foi o ataque a Pearl Harbor. Depois eu vou tratar dos antecedentes, o que levou ao ataque. E depois vou falar dos desdobramentos, qual foi a consequência ou as consequências deste ataque. Tá legal? Então nós vamos trabalhar dessa maneira. Bom, eu gostaria de dizer inicialmente que a palavra Pearl Harbor significa, aliás, um dos fatos mais marcantes do século XX, um dos fatos aí icônicos da Segunda Guerra Mundial. Pearl Harbor significa Baía Perolada, Baía de Pérolas. A gente imagina que não é um nome assim tão adequado para uma base militar, uma base naval. Mas enfim, o que foi o ataque a Pearl Harbor? Aqui a gente tem uma imagem da base naval dos Estados Unidos que foi atacada pelo Japão. Aqui a ilha de Oahu, localizada no Havaí. Então, o ataque a Pearl Harbor foi um ataque aeronaval, envolvendo a aeronáutica, envolvendo a marinha japonesa, contra a base naval de Oahu, do Havaí, que pertencia, uma base naval que pertencia aos Estados Unidos. Qual foi o objetivo do Japão? Destruir 3 porta-aviões dos Estados Unidos localizados na base naval. Ironicamente, esses porta-aviões não estavam quando aconteceu o ataque. Então depois eu quero lançar a seguinte pergunta, vamos tentar responder juntos, né? O Japão, quando fez esse ataque em 1941, a base naval americana, ele teve sucesso? Ou foi um ataque em vão? Depois a gente vai entender isso. Mas antes, vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos entender qual foi o cenário que levou o Japão a empreender um ataque contra os Estados Unidos. Qual foi a treta aí, né? Qual foi o problema entre Japão e os Estados Unidos? Entre o Japão e os States. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, o Japão, a história japonesa, é assim, né, gente? A historiografia ocidental, quando a gente trabalha, quando a gente coloca um objeto de pesquisa, um país oriental, com poucas exceções, geralmente a gente... Por exemplo, a história da China, ela é dividida em dinastias. A história do Japão é dividida em fases, assim como a história indiana. Então, assim, é uma forma de entender da historiografia e compreender os processos históricos que aconteceram nesses países aí do Extremo Oriente, ou esses países da Ásia, enfim. Bom, vamos entender isso então. O Japão, ele passou por uma fase aqui de 1868 a 1912, chamada de Restauração Meiji, que vem depois do período Edo, que foi o período dos samurais. Como é que a gente entende isso? De maneira mais simples. O Japão, no período Edo, ele era ainda predominantemente agrícola. A partir da Restauração Meiji, ele passa por um processo industrial, de industrialização do território. Então, a partir dessa industrialização, o Japão vai começar a olhar para o Ocidente e vai tentar se igualar às nações europeias. O que estava acontecendo na Europa nessa época? Os países europeus, eles estavam num processo de expansionismo chamado, a gente conhece como neocolonialismo ou imperialismo. Não é à toa que então o Japão, olhando para o Ocidente, também vai passar por um processo de expansionismo. E esse expansionismo japonês vai acontecer principalmente de 3 formas. Primeiro, o Japão vai invadir a ilha de Formosa, na China, em 1894. Em 1904, vai acontecer um conflito, talvez um dos maiores, um dos primeiros conflitos aí entre um país europeu e um país da Ásia, que foi aí a Guerra Russo-Japonesa, 1904, no qual o Japão vai ser vitorioso, inclusive como desdobramento, que a gente não vai tratar disso agora com muitos detalhes, mas a Rússia vai acabar sofrendo o czarismo, o czar, o imperador russo, ele vai acabar sofrendo muita pressão por causa da derrota para o Japão nessa guerra.
E nós vamos ter em 1931 a invasão da Manchúria na China. Então, o controle da Ilha de Formosa em 1894 e o controle da Manchúria em 1931 foram direcionados para a China. Então a China sofreu muito com esse expansionismo japonês. O que vai acontecer a partir desse expansionismo japonês, principalmente a partir do controle da Manchúria? Os Estados Unidos e alguns países europeus vão começar a criar algumas medidas de embargo ao Japão, né? Medidas de retaliação para que o Japão deixasse a Manchúria. Então, por exemplo, os Estados Unidos vai cancelar a venda de petróleo ao Japão por causa do ataque da Manchúria, pressionando para que o Japão deixasse a Manchúria. Se a gente parar para pensar em termos bélicos, em termos militares, a indústria bélica japonesa dependia muito do petróleo dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos começou um conflito com o Japão a partir daí. Então o que vai acontecer? O Japão tinha duas possibilidades. Ou o Japão cedia à pressão dos Estados Unidos e realmente deixava a Manchúria, ou o Japão continuava o seu expansionismo, continuava o seu domínio na Manchúria, e aí se voltando contra os Estados Unidos. Foi realmente isso que aconteceu. Mas antes de falar dessa parte contra os Estados Unidos aqui, a partir desses problemas diplomáticos, a gente tem que citar que houve uma aproximação do Japão com a Alemanha. E essa aproximação com a Alemanha vai tomar forma a partir de dois tratados. O primeiro tratado é chamado de Tratado Anticominterne, que aconteceu lá em 1939 e marcou o fim das rivalidades que o Japão tinha com a Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Então, essa aproximação depois vai tomar forma através de um segundo tratado, chamado Tratado Tripartite. Tripartite vem de três, que foi nada mais nada menos que o tratado que criou o eixo, né? O eixo composto pelo Japão, pela Itália e pela Alemanha. Como o Japão se aproximou da Alemanha e estava com esses problemas diplomáticos, não ia ceder à pressão dos Estados Unidos, então o Japão pensou o seguinte: então nós vamos fazer um ataque aos Estados Unidos, no coração dos Estados Unidos, mas não no território continental, mas naquela que era a base naval americana, que é a base de Pearl Harbor. Então, no dia 7 de dezembro de 1941, esse ataque aconteceu. Olha só, aqui nós temos a aviação japonesa, né, num porta-aviões japonês, prestes a efetuar esse ataque. Então, assim, uma outra coisa que eu queria dizer para você é o seguinte, gente, ó, o grito de guerra japonês era Tora, Tora, Tora. Inclusive tem um filme sobre o ataque a Pearl Harbor, cujo nome é Tora, 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 que é um grito de guerra que os japãos faziam, né, antes dos ataques. Enfim. Bom, os antecedentes foram esses. Quais foram os desdobramentos do ataque a Pearl Harbor? Primeiro, o saldo do ataque. Teve uma porrada de mortos, uma porrada de feridos. Eu tenho aqui alguns números. Morreram mais de 2.400 pessoas. Teve mais de 1.170 feridos. 21 navios destruídos e 347 aviões abatidos. E aí vem aquela pergunta que eu lancei no início que eu gostaria de retomar com vocês. O Japão fez bem em empreender esse ataque? Foi bem sucedido ou não? Considerando que os porta-aviões que eram alvo do Japão não estavam na base naval quando o Japão atacou. A verdade é que o Japão teve sucesso sim, por um lado. Tá? Foi positivo o ataque japonês para o Japão por um aspecto, porque a marinha americana ela ficou muito afetada com esse ataque e levou mais ou menos 5 meses, um semestre, 6 meses para se recuperar. E durante 6 meses o Japão conseguiu continuar o expansionismo sem uma retaliação, sem um contra-ataque norte-americano. Por outro lado, a gente não pode esquecer que o ataque a Pearl Harbor levou à entrada dos Estados Unidos na guerra. Inclusive, o dia 7 de dezembro de 1941 ficou conhecido no discurso de Franklin Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos na época, como o Dia da Infâmia. O Dia da Infâmia, que levou à entrada dos Estados Unidos na guerra. Então, por exemplo, alguns historiadores comentam que o gigante acordou. E aí vem aquela questão também que é interessante discutir em vídeos posteriores. Afinal,
o ataque a Pearl Harbor foi motivo ou foi pretexto para os Estados Unidos entrarem na guerra? Mas isso pode ficar para mais adiante, né? Bom, os porta-aviões, eles começaram a se tornar a unidade de marinha fundamental, substituindo o encouraçado, que era uma unidade da marinha que ficou famosa no contexto da Primeira Guerra, mas deixou de ser usado. E nós temos também a famosa Guerra no Pacífico. Se a gente pensa, por exemplo, em termos de Segunda Guerra Mundial, a gente tem um fronte ocidental, que aconteceu na Europa, e o fronte oriental, que aconteceu no Oceano Pacífico, que foi esse fronte oriental. Ele teve aí como batalhadores, como forças militares, principalmente a força militar estadunidense, dos Estados Unidos, contra a força militar do Japão. Tá certo? Então, 75 anos do ataque a Pearl Harbor esse ano, 2016, portanto, é um fato importante para a gente lembrar em termos de vestibulares e concursos. Se você gostou da aula, curta, compartilhe. É isso aí, até a próxima. Valeu!